Olá, muito bom dia! Muito bom dia para você que está aqui ao vivo no ICP Academy, a nossa Universidade Corporativa de Inteligência Emocional, o nosso ambiente diário de prosperidade. É através da constância onde nós temos os melhores resultados, consequentemente, a prosperidade. E para que nós possamos prosperar hoje, nossa aula aqui será com a nossa mentora, especialista em vendas, B2B, inteligência emocional em vendas e networking. Ela é a nossa mentora Cristiane Osório. Ela estará aqui falando hoje sobre a influência estratégica e como elaborar um pitch de vendas que conecta. Cristiane, bom dia, Cristiane. Vamos prosperar no ICP Academy juntos, Cristiane? Bom dia, bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me escutando direitinho? Estão escutando? O áudio tá legal? Vai falando aí, que a gente vai verificando se Pronto, tem para mim alguns tá picotes. ok. Vocês me falem. Vamos prosperar. Estamos aqui para isso, sempre, todos os dias. Gente, que bom falar com vocês, né? Cedinho, 8 horas. Vamos ver quem mais vai entrar aí, né? Para a gente começar a nossa jornada. Né? Bom dia, Fran, Selma, Olivia, Negreiros, toda essa comunidade do ICP. Tá? Qualquer coisa aí no áudio, vocês vão me falando, tá, gente? Eu tô com outro equipamento aqui, deu um ajustado, a gente tem que fazer o nosso melhor com o que a gente tem nesse momento, tá? Negreiros, vamos começar? Sim, O já pessoal tá começou. chegando. Não, não tem que esperar ninguém, não. Pronto, vamos entrar. Gente, é, não sei se todos me conhecem aqui, né? Eu sou de Salvador, tá? Faço parte do Eu Mentor. E aí nós estamos, né, fazendo essa jornada, cada um dando uma contribuição, trabalhando aqui para que a gente possa levar para vocês, né, um pouquinho do nosso conhecimento, tá? E falando de influência, estratégia, como elaborar pitch, é uma necessidade que eu entendo que as pessoas hoje têm de fazer uma melhor apresentação no pouco tempo que ela tem, né? Como é que ela consegue conectar a sua pessoa, a sua imagem, o seu produto, às vezes se vender e às vezes vender alguma coisa que você trabalha nesse exato momento. Eu falo vender, vender sua imagem, vender o seu propósito, vender o seu projeto, né? Então a gente tem sempre algo para estar vendendo, para estar passando para o outro. E aí vamos falar um pouquinho sobre isso. Tá? Vou compartilhar aqui a tela e aí vocês vão colocando. Quem aqui trabalha em uma área que precisa, né, fazer um pitch de vendas? Quem sabe o que é um pitch de vendas? Quem quer falar um pouquinho? Pode falar, Fran. Bom dia a todos. Eu Bom dia. trabalho com marketing digital, onde atualmente eu trabalho no nicho Opa, de emagrecimento, né? E sou um tô bebezinho. mudo. Tá mudo? Tá. Aí tá melhor, tá falhando. Deu certo? Tá ouvindo? Pronto. Eu trabalho com marketing digital, estou iniciando agora. Trabalho com o nicho de emagrecimento. Agora eu estou aumentando a minha esteira de produtos, né? E o meu intuito é aprender realmente para mim saber como eu posso aumentar, junto com essa minha esteira de produtos, aumentar o meu faturamento. Por exemplo, hoje eu trabalho com nicho de emagrecimento. Quem emagrece, ela vai para academia. Eu incentivo muito as minhas clientes a ir indo todo dia. Então, todo dia eu vou, todo dia eu posto, todo dia eu chamo. E dentro desse contexto, eu já vou oferecer uma creatina. Então, assim, o meu intuito aqui é aprender como conseguir aumentar, né, o meu pitch de venda, conseguir vender mais. E conhecimentos, Bacana, porque bacana. futuramente eu vou ser mentora, não muito longe, eu vou ser mentora.
Você já está sendo, né? Está aí trabalhando no digital, já está influenciando, já está levando aí a sua ideia para o mercado. Então, é bacana ver, saber o que que você está pretendendo aqui, só para alinhar a expectativa e a gente conversar. E aí, Jesus, pode falar? Olá, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, É, Jesus, tudo bom? eu tô chegando ao trabalho ainda, estou dirigindo e parei, né, para ouvir Tá, esse início, porque me chamou muita atenção. Exatamente eu, como uma colega, eu também estou iniciando um novo trabalho. Trabalho com palestras, com oficinas. Eu sou da rede pública e o meu nicho é rede pública. E aí eu quero também aprender mais como vender no digital para um público difícil que são gestores escolares a vivenciar também o digital. E aí eu entendi. já pensei em estratégias. A demanda dos gestores é tão intensa e eles se enrolam tanto, é, eles fazem muita coisa e esquecem de fazer o principal, né? Que é realmente liderar. E aí eu preciso chegar até eles e não estou conseguindo chegar se eu não for in loco mesmo. E eu ir in loco, eu não tenho perna para tudo isso. E aí, Você não consegue como abordar fazer? tudo. É Vamos essa construir o meu juntos. questionamento. Vamos juntas. Vou terminar de chegar Pronto, agora. vamos construir juntos essa caminhada. Vamos construir juntos. Vamos conversando aqui, Jesus. Obrigada. Olivia, e aí depois a gente vai compartilhar aqui, tá, Negreiros, a tela. Pode falar, Olivia. Bom dia. Você Bom dia. perguntou o que que seria um pitch de vendas para nós, né? Ontem, quando colocaram a apresentação da sua aula no grupo e vi a questão do pitch de vendas, eu fui pesquisar, porque eu tinha uma Sim, outra percepção da expressão pitch de vendas. E aí, pesquisando, né? Então, é o que até marquei com um alfinetinho lá que eu iria assistir essa aula, que eu não iria perder, né? Porque o pitch de vendas é a breve apresentação do nosso serviço, né? A breve apresentação do nosso produto, desde que a gente consiga agregar valor, de que a gente consiga fazer com que gere na sim. cabeça do outro a sensação de que aquilo é um benefício para ele. Porque não adianta a gente apresentar o nosso produto ou serviço como um benefício se a gente não tem a visão do outro, precisa da visão do outro de que aquilo é um benefício para o outro. Só será benefício quando o outro perceber isso como um benefício. É isso. Bacana, bacana. Estamos no caminho. Agora, Que obrigada. bom. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Estamos no caminho. Gostei. Foi muito bom. Gente, deixa eu só fechar aqui para vocês umas telas. Vocês estão vendo minha tela? Está dando para enxergar? Deixa eu diminuir o que tem aqui. Dá para enxergar a tela, negreiros? Sim, tá, na tela tá a apresentação aí do e-book. É uma tela da apresentação. Gente, essa tela, essa apresentação hoje está em um modelo que eu estou montando exatamente para o pessoal do CP, né? Estou montando um e-book. E aproveitei para a gente falar sobre isso, a influência estratégica e como elaborar um pitch de vendas. Então, começando, né, com essa pequena, esse pequeno questionamento e apresentação de vocês, eu passo para dizer para vocês que vender ele não é convencer. Vender é influenciar com clareza, conexão e propósito. Então, quando você entra com a influência,
e você consegue trabalhar um pitch de vendas com essa, né, agregando algumas técnicas e alguns pontos. Isso é muito interessante, né, e vai fazer com que você ganhe tempo, né, na apresentação do seu produto, na sua apresentação pessoal. Então, a parte da influência, tá, gerar essa conexão, influenciar, é gerar confiança, criar uma abertura emocional, conduzir uma conversa com intencionalidade e levar o outro para um ponto de decisão, sem pressionar. Então, a ideia de você influenciar com estratégia, gerar um pitch com todos esses elementos, é exatamente para gerar esse valor para quem está te ouvindo. Então, mesmo quando você está no digital, quando você está no presencial, tá? É necessário que a gente reúna alguns elementos, algumas técnicas, antes de falar. Aproveitar esse momento precioso que nós temos para poder falar com o outro, tá? E aí eu falo o seguinte para vocês: como é que a gente consegue gerar essa conexão? Antes de a gente pensar num pitch, a gente precisa entender qual é a dor do nosso cliente, né? Para poder a gente gerar para ele o quê? Uma solução. Precisamos entender qual é o desejo para a gente estabelecer um diálogo, uma conversa, né? E entender o contexto daquele momento, o que é que a gente está querendo passar naquele momento para construir algo que seja interessante para as duas pessoas, né? Para o seu público e para você. Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento. A gente está nessa fase né, de estruturar, mas de forma consistente. Tá? E aí eu pergunto para vocês, quem já pensou nesse ponto, né? Quem já pensou como vai iniciar uma abordagem se você tivesse apenas alguns minutos para falar sobre você? Se você tivesse, né, que a gente chama do pitch, né, de elevador, 15 segundos para falar sobre você. Eu só tenho esse tempinho aqui. Eu vou aproveitar esse tempinho para falar sobre mim, para falar sobre o meu produto, para estabelecer uma conversa rápida aqui com o meu público, tá bom? Eu volto lá e aí vou passar para vocês. Sair da tela ou continuo? Parece que a tela saiu, parou de compartilhar, né, Negreiro? Sim, parou de compartilhar. Voltou para você. Deixa eu voltar aqui, porque é um processo. Agora estou compartilhando. E aí, quando nós estamos pensando nisso, a gente primeiro precisa pensar, tá, em gerar essa conexão, em gerar essa identificação. Então, a gente precisa pensar na abertura. Como eu vou iniciar esse meu diálogo? Como eu vou iniciar essa minha apresentação? Então, eu falo para vocês hoje, né, um exemplo. A gente vai olhar assim, ó, hoje muitas empresas enfrentam dificuldades, né? Então, qual é a dificuldade? Você vai pensar qual é o problema central. Você que falou de emagrecimento, né? Então, hoje muitas pessoas enfrentam dificuldades em equilibrar seu peso, em manter seu peso, em trabalhar essa saúde. Então, você pergunta, aí você se conecta com o público, e isso também acontece com você, né? Então, você vai colocando essa dor, criando essa conexão, né? Para poder chamar o público, de forma que você coloca o público conversando contigo. Tá? Então, você E está assim, mostrando que Cris, entende. assim, ó, no meu Pode falar. caso, por que que eu trabalho no nicho de emagrecimento? Porque eu passei por um processo onde eu perdi 43 quilos, eu fiz bariátrica, eu perdi 43 quilos, mas eu engordei de novo. Então, quando eu engordei, eu decidi que eu não ia reverter minha bariátrica. Então, eu ia fazer da forma correta.
né? E hoje eu trabalho com suplementos naturais. Então, essa dor é uma dor que eu já senti. Então, eu consigo, dentro do meu atendimento, colocar o cliente como prioridade, eu consigo fazer ele se sentir bem, se sentir entendido. E eu faço todo um acompanhamento. Eu simplesmente, Certo. vou vender insumo. Não, eu dou um acompanhamento, eu dou suporte para o meu cliente durante todo o processo dele. Entendi, entendi. Mas quando você fala com seu público, na hora que você está ali conectando, falando da sua academia, né, falando do seu suplemento, essa abordagem, essa linguagem mais direta, você consegue gerar essa conexão, que é exatamente isso, né? Essa abertura que é importante. Você chegar para a pessoa, você chegar para o seu público e falar sobre isso. O que é que eu quero falar? É esse público que eu quero atingir? Então, essa linguagem um pouco mais clara e direcionada. Hoje, muitas empresas, né, enfrentam dificuldades. Hoje, muitas pessoas buscam, né, buscam um caminho, buscam atingir esse objetivo, que é do peso. Então, você precisa, né, gerar essa conexão. E hoje, realmente, quase todos buscam esse objetivo. Né? Todo mundo está correndo atrás, né, da saúde, né, da É, manutenção do seu e peso assim, ou encontrar o seu peso real. e é o vender sem querer vender. Eu aprendi que quando você E, trabalha mostrando que você não quer vender, é onde você vende, né? Então, assim, ó, por exatamente, na exemplo, verdade, o que você quer. por exemplo, quando eu tô na academia, eu não vou falar do meu produto. Eu posto falando, às vezes, tem dia que eu posto, eu tô na minha terapia, tem dia que eu falo, não queria estar aqui, mas é um caso de saúde, é pela minha saúde, pelo meu bem-estar, mas eu não falo do produto. Eu Pronto, tenho ali aquela sequência de stories e pronto. lá, Então, mas no final. e é isso. Olha só como a gente está falando de coisas bem congruentes. Aí, quando você faz a conexão, você chama para essa consciência. Qual é a consciência? Tornar essa dor do cliente muito clara para ele. Às vezes ele nem sabe que ele tem essa dor. E na hora que você chama isso com consciência, ele consegue entrar no âmbito da percepção. Então, quando você pergunta, isso acontece com você? Quando isso acontece? Normalmente gera um impacto emocional, né? Ou financeiro. Então, você pergunta, o que isso tem causado no seu dia? Né? Porque será que o peso tem causado ânimo, falta de energia para o trabalho, né? Problemas de saúde? O que você está enfrentando? Quais são essas consequências? O que isso te gera? Então, você chama para essa dor. E aí, quando você aprofunda a dor, você tem esses pontos, você envolve o cliente, como eu coloquei aqui. Você valida o problema dele, tá? Então, você valida esse problema. Quando você valida o problema, você tem muito mais chance de ser verdadeira, tá? Isso aí é uma segunda etapa. O que eu estou colocando aqui, gente, em etapas, porque no final a gente vai construir o pitch de vocês, tá? Eu vou querer depois todo mundo passe aí o pitch no nosso grupo para a gente dar uma avaliada. E aí você tem a terceira etapa, que é a solução, tá? E qual é a solução? Mostrar o valor. Você já chamou, você fez a conexão, você entrou na consciência da dor e agora você entra no valor. E qual é o valor? Mostrar o caminho, mostrar como é que ele pode fazer. Então, você está chamando ele. O que temos feito é ajudar empresas ou ajudar a pessoas a resolver, né? Por meio dessa solução. A solução, que solução é essa? É a solução que você está trabalhando. Você não está vendendo um produto, você está vendendo um resultado. Né? Você está falando da transformação que ele tem. Então, o que temos feito é ajudar pessoas a resolverem o seu problema de peso, né? Ou a sua manutenção de peso através da solução tal, né? Do suplemento, né? De uma consulta sistêmica, de um projeto, né, nutricional. Né?
trazendo benefícios para a sua saúde. No final, o que todo mundo quer? Benefícios para a saúde. Além da autoestima, né? E tudo mais que envolve essa questão do peso. Então, você constrói essas etapas. Né? Então, o pitch ele é construído nessas etapas. Aqui a gente está falando de um pitch de vendas. Tá? E no final, você constrói a outra etapa. Que etapa é essa, Cris? É a etapa do diferencial, a etapa da autoridade. Você tem que mostrar essa autoridade, o seu posicionamento, tem que gerar uma confiança, tem que gerar essa troca junto com o cliente. Então, o diferencial, qual é o seu diferencial? O diferencial é que fazemos, ou que eu faço de forma, né, natural, de forma sistêmica, de forma, uma abordagem. Aí você joga o seu método, o que gera o resultado XYZ. É o seu resultado. Qual é o resultado que você gera? Aí você vai entrar qual é o método. Porque quando você gera, como fazemos isso de forma, o seu diferencial é o método. É o método, é a sua experiência, é a sua prova. Né? Então, você vai falar lá, nós fazemos isso de forma natural, usando suplementos, usando uma consciência alimentar, né? Um programa de exercícios. E aí você gera esse resultado tal. E você pode colocar, inclusive, a sua experiência pessoal. E não existe um pitch sem um convite para essa ação. Não existe um pitch sem um convite. Que convite? É o convite do movimento. Você tem que chamar o cliente para você. E quando você chama o cliente para você, o movimento é para que ele se conecte. Então, a gente escuta muito isso quando a gente está conversando com o Masulo, nas apresentações. Então, faz sentido para você a gente explorar essa oportunidade? Faz sentido para você a gente você entrar nesse programa? Faz sentido para você encarar esse processo? Você gostaria que eu te mostrasse como isso funciona? Então, você tem que dar essa é o seu final, você tem que dar essa abordagem para que ele puxe, né? Para que você puxe esse cliente para uma segunda ação, de entrar em contato com você. E aí, nesse momento, é você colocar sua rede social, você colocar seu WhatsApp, entre em contato comigo através, né, desse canal específico. Então, isso é muito importante que a gente consiga construir essas etapas. Então, essas etapas faz com que você construa esse pitch de vendas. Então, o pitch de vendas, ele é um sistema. Aí a gente está falando, aí você tem um de 15, tem um de 30, tem um de 60 segundos, então você pode ir ampliando esse pitch a partir do momento que você vai agregando nele, né, um pouco mais de informações, mas o natural é que você faça um pitch de vendas bem rápido, principalmente quando a gente está trabalhando, né, em redes sociais, ou a gente está em um evento, está conversando com uma outra pessoa, está na academia, as pessoas estão ali para malhar, não para ficar muito bate-papo, então você tem pouco tempo para conversar sobre isso com as pessoas. Tá? Eu quero muito ver vocês, o que é que vocês tiveram, né, de insight sobre isso, se vocês conseguiram conectar essas ideias, qual é o ponto que vocês conseguiram chegar nessas ideias, tá? Não sei se foi para vocês interessante nesse sentido. Como é que vocês se conectaram com a questão do pitch de vendas? A Fran já falou, a Ana Paula entrou agora, tem o João. Vocês querem falar? Ó, Jesus está, não sei se já chegou no trabalho.
E aí, o que é que vocês falam? Quem é que vai falar sobre o pitch de vendas? Quem vai fazer aqui agora um pitch de vendas do seu negócio? Vamos, Fran, você que está aí bem animada. João sorriu, O João gostou, né, João, que ela não te chamou. mas ele É, sorriu, assim, sorriu é, aí. ah, é, eu entendi, né? Claro Vamos que nas depois eu. etapas, vamos nas etapas que a gente estava falando. Pense nas etapas. Ai, E tá, eu aí, vou. pense nas Vou falar. etapas. Pronto, bora lá. Tô É, falando. eu vou te falar como eu faço o meu, né, de acordo com o entendimento que eu Certo. venho tendo, tá? Eu trabalho hoje Tá. com tráfego orgânico. Trabalho da seguinte forma: 5 horas da manhã, meu primeiro bom dia com uma foto, porque eu entendo que o vídeo ali, ele vai passar, a pessoa ela pula, então eu conecto com uma foto de bom dia, uma mensagem bíblica. Aí eu posto fazendo o meu suplemento e indo para academia. Aí eu coloco só assim: já fez o seu chazinho hoje? Vou para academia. Na academia, eu posto, por exemplo, silêncio, estou em terapia. Aí às vezes eu gravo um vídeo e coloco. Às vezes eu tô estressada, eu tô cansada, eu tô sobrecarregada. E aqui é o meu momento de autocuidado. Não tem lugar melhor. Pronto. Aí eu posto. Tem dia que eu posto assim, desanimada sim, mas eu não vou desistir. É pela minha saúde, é por mim. Porque eu entendo que tem pessoas que são loucas por academia. Eu entendo que tem pessoas que não gostam, né? Aí venho para casa. Quando eu chego em casa, eu vou tomar o meu café. Aí eu posto ali a fotozinha do meu café. Meu momento comigo mesmo, não abro mão. É o momento que eu tô tomando meu café, posto. Pronto. Aí eu deixo passar ali um pouquinho, um tempinho, aí eu coloco feedback de clientes, eu coloco resultados, aí eu começo a falar do produto. Aí, por exemplo, eu posto um resultado, aí eu vou gravar. Meus amores, olha só o resultado da fulana. Em tanto tempo de emagrecimento, fazendo todo o nosso acompanhamento, é válido ressaltar que não é milagre. Você passa pelo nosso acompanhamento, seguindo todas as orientações, é totalmente possível obter resultados. É válido ressaltar também que perca de peso não é somente por estética, é principalmente saúde. E ali eu falo um pouco do meu produto. E não chamo para o WhatsApp. Deixo passar um tempo, posto mais o resultado. Aí eu boto assim: se você quer ter resultados igual as minhas clientes, meu link está na bio. É só me chamar que eu te explico o passo a passo. Pronto. E eu tenho vendido pelo meu Instagram. Tá. Tá chegando no meu Instagram que eu não sei nem onde foi que me achou. Não, beleza, é uma construção. Beleza, você está construindo, na verdade. Você constrói uma prova social, você constrói um roteiro, né? Para que a pessoa chegue até você dessa forma. Mas, ó, mas aí você já fez vários passos. Você fez o passo da sua abertura matinal. Ali você está passando um pouco da sua rotina, né? Você passa a sua rotina, você agrega uma prova social e ok, você chama essa pessoa, o seu público, né? Para se conectar com você e você consegue transformar isso em venda. Você consegue rentabilizar, beleza. Mas se você fosse gravar um vídeo, tá? Chamando para um pitch de vendas, fazendo uma apresentação rápida do seu negócio, qual é o seu pitch de vendas? Qual é a sua frase de vendas? Você está na sua academia, você está ali malhando, você encontrou uma pessoa, você acredita que seja um cliente bacana, vai se conectar com você e vai gerar outros clientes. Como é que você gera esse pitch de vendas para ele? Você não vai ter tempo. Você não vai pedir para mostrar o seu vídeo, você não vai mostrar para ele o seu vídeo da manhã, toda essa história. É muito rápido. É uma Uhum. conexão rápida. A gente está falando de um bom dia e uma apresentação. A pessoa não te conhece, você está ali se apresentando para ele. Então, nesse momento, você tem que ter um pitch. Você tem que ter uma ideia construída.
que vai exatamente falar daquele espaço que eu te falei, da conexão, você gera abertura, tem identificação, certo? Depois você vai lá, faz a consistência, a consciência do problema, o valor, tá? Desse problema, o valor disso, a sua autoridade, né? E a ação. Então você tem que colocar lá sobre o que você faz, quem é você e o que você faz. Né? Então, você tem que conseguir construir esse pitch. E esse pitch também, ele pode passar por uma construção pessoal, tá? E você vai dar o seu posicionamento, quem é você, o que você faz e quantas pessoas você já impactou. Quantas vidas você transformou. Então, você pode gerar um pitch de vendas do seu negócio, um pitch de vendas atrelado a você, sua apresentação pessoal e o seu negócio. Uhum. Assim, é como eu te falei, eu Tá? tô Então, assim, engateando, né? Então, é porque então assim, vamos fazer esse desafio. eu comecei, vai fazer um ano, né? Só que eu já tomava o produto antes. E sempre, por exemplo, que eu tenho uma oportunidade, eu posto ali o meu resultado. Por exemplo, no evento do final de semana, eu vesti uma calça e a calça ficou folgada. Aí eu gravei um vídeo, aí eu falei assim, né? Coloquei assim, pra mim já tá ficando difícil. Eu já eliminei tanto peso que nem minha costureira quer me atender mais. Aí eu mostro assim a calça folgada, aí eu troco de roupa, mostrando que aquela calça já me incomoda porque já folgou demais, eu já emagreci muito. E aí eu falo, graças ao meu protocolo de emagrecimento. E as pessoas, elas geram ali uma curiosidade, principalmente quem chega, né? Ah, Fran, aí eu posto foto do meu antes, foto do agora, o pessoal pergunta, mas tu conseguiu, só foi isso mesmo? Tu não tomou Monjaro, não? Aí eu já falo dos efeitos colaterais do Monjaro. E assim, claro, né? Tem que melhorar muita coisa mesmo. E esse evento do final de semana Mas abriu é a minha isso é uma mente. construção. Tá. Isso é uma construção. Você já está em um caminho bacana, que é um caminho de conexão, de conversão em vendas, né? Está rentabilizando, está monetizando o seu negócio. Isso é massa. Isso aí você já está em um caminho de conexão com o seu cliente desse formato, mas precisa ter essa sua apresentação, que ela é uma apresentação rápida e que todo mundo precisa. Eu, por exemplo, vou dizer qual é a minha apresentação. Olá, bom dia, eu sou Cristiane Osório, sou mentora em vendas e network, né? Trabalho com o método, por exemplo, eu trabalho com o Eu Mentor, né? Que é o do Masuro, mas eu posso dizer, olha, através do Eu Mentor, eu já impactei X vidas, tal, tal, tal. Quer falar comigo? Entre em contato no meu WhatsApp, entre em contato através da bio do meu Instagram. Então, você tem essa construção. Né? Então, assim, eu tenho o meu pitch, e você pode ter o seu. E o ICP tem um dele, o Masulo tem um dele. Então, é aquela frase rápida que vai conectar você com o seu cliente. Você precisa ter essa ligação, não só mostrando a parte da prova social, né, que é você e que também são alguns clientes que você representa. Tá? Quem mais quer falar um pouquinho? E aí fica com isso na cabeça, hein, que eu vou te pedir, eu vou te passar uma estrutura, vou passar uma estruturazinha no WhatsApp da gente, e aí com essa estrutura eu quero que vocês montem esse pitch para mandar para mim, para ver se ficou bacana, tá? Quem mais quer falar? Cadê Jesus? Jesus acho que não conseguiu. Jesus acho que não conseguiu entrar na aula. Estou com um pouco de garganta ruim. Oi, tô aqui. Cheguei há pouco, já tô conectada. Ah, pronto. Então, você conseguiu pegar, Jesus? Não entendi. Conseguiu pegar alguma parte? Eu já peguei aqui no final da fala da colega. Uhum. Então, a gente está falando das estruturas do pitch, tá? Então, eu não sei com a maioria das pessoas que aqui estão, né?
hoje aqui no CP, com que vocês trabalham, mas é importante manter essa estrutura, é importante a gente criar essa estrutura. Mesmo que eu não trabalhe com vendas, mesmo que hoje eu seja, né, uma pessoa de trabalhos manuais, esteja em casa fazendo meu negócio, é importante você também se apresentar, né? Você saber manter essa estrutura, você ter uma frase de apresentação tua e do teu negócio. Então, isso é muito interessante para o que você tenha. E o pensamento, ele é um pensamento sistêmico, é de você criar esse valor junto com o seu cliente, para o seu público. Então, assim, eu não quero me aprofundar muito, senão ele é bem extenso, a gente pode estar falando dos outros passos em uma outra aula. Mas que é importante que, nesse momento, né, o nosso brainstorm comece a pensar como é que você quer ser visto no mercado e como é que você quer gerar essa conexão. Se você trabalha com imóveis, como é que eu quero gerar essa conexão com imóveis? Você trabalha com educação, com planejamento, com gestão. Como é que eu vou gerar essa conexão de gestão? Qual é essa apresentação inicial? Como é que eu vou fazer esse público me enxergar? Eu estou precisando exatamente disso, de iniciar essa pegada, né? Porque eu ainda estou muito amadora nesse início de comunicação. Por exemplo, eu vou falar como eu inicio a minha comunicação quando eu encontro um gestor, que é o meu público, né? O meu nicho. Geralmente, em eventos, quando a gente participa de eventos, eu ainda estou atuando na rede, e aí a gente participa de eventos ou eu vou na escola, eu vou diretamente na escola, né? E quando eu chego à escola, geralmente o diretor já me conhece, que eu sou da sede e eu supervisiono escolas. E foi exatamente nesse meu trabalho, e quando eu encontrei o Azul, que eu percebi a necessidade que as escolas têm. Mesmo eu trabalhando muito tempo com escolas, eu não tinha percebido. Aí depois que eu percebi, eu comecei a investir nesse campo. E aí tem esse problema, porque a maioria dos gestores já me conhece. Então, eu sou colega de trabalho, né? E quando eu chego para apresentar esse meu novo caminho, essa minha iniciativa, eles gostam, eles se sentem, eles valorizam a minha iniciativa e recebem também a minha entrega, né? A minha entrega em todos os sentidos do meu trabalho, não só esse que eu comecei agora, mas eu já fiz várias palestras e todas que eu fiz, eles gostaram. Mas o que está faltando mesmo é essa pegada, como você disse assim, você criar o seu pitch, criar aquele impacto, criar aquela conexão. É isso que eu estou precisando. E quando você faz uma palestra, quando você encontra um gestor, quando você vai no ambiente educacional, qual é o seu objetivo? Você faz Pronto, a eu tenho palestra, você conversa com o gestor isso. e você foca qual é a Eu sua tenho meu entrega, qual é o seu objetivo objetivo. claro, né? É isso que eu falo para eles, que eu posso transformar, eu posso ajudar nos resultados escolares através da transformação da mentalidade, tanto do gestor quanto dos professores, através do autoconhecimento. Porque quando a pessoa se entende melhor, gerencia melhor, se sente, ele vai dar um resultado melhor. E isso já acontece em algumas escolas com alguns gestores, entendeu? Então, o que eu levo de impacto, o que eu tento levar assim, não é nem tentar, o que eu falo de impacto para eles é que eu posso sim levá-los a se conhecer melhor,
a buscar o autoconhecimento e, com isso, eles vão fazer uma entrega melhor na sala de aula. O gestor ele vai liderar melhor, porque ele vai entender o seu posicionamento quanto gestor e não faz tudo. Eu chego em escola, mulher, eu encontro o diretor na cantina, eu encontro o diretor limpando o banheiro, eu já encontrei diretor cortando galho de planta, eu encontro diretor em tudo quanto é lugar, tanto quando eu vou fazer o meu trabalho, quanto eu vou fazer o trabalho quanto SEDUC. Então, o que está faltando, que eu também vou criar uma mentoria para trabalhar melhor a gestão escolar pública. E o diretor se perceba com o diretor. E não faz tudo. Mas eu ainda não estou nesse momento. Né? Eu vou iniciar ainda esse planejamento para fazer essa mentoria. Não, beleza, você está no caminho, você está gerando esse caminho seu. Sim, estou Mas gerando. quando a gente fala de autoconhecimento, né? Quando a gente está falando de autoconhecimento, desse impacto na vida da pessoa, e também, olha só, você está falando no impacto da vida dos gestores e dos alunos, na vida dos gestores, na vida dos professores, para que isso gere Resultados. uma transformação, um impacto na vida dos alunos. Isso. É isso? Isso eu entendi. E aí, esse é o seu pitch. Então, o seu pitch é falar, né, do seu negócio nesse sentido. Perguntar para o gestor qual é a sua conexão para o público, é perguntar para ele qual é a dor dele. E se ele não estiver sentindo dor, ele não vai entender essa sua proposta. Sim, mas geralmente eles mesmo já falam. Ele não vai entender essa sua proposta. Então, professor que você não vai entrega a ensinar sua totalidade. É o professor que não se conecta totalmente com a escola. É aquele professor desmotivado, que não se sente pertencente, porque ele vai quando ele quer cumprir o horário dele. Então, a maioria da dor do gestor é a do em relação à escola pública. E você já parou, já pensou em construir de forma um pouco mais sistêmica essa frase? Já pensou quem é Jesus e como é que você vai conversar com eles? Houve a falta de conexão aqui, parou e está voltando agora. Repete a tua pergunta, por favor. Então, assim, a ideia é, você já parou e pensou assim, como é que eu vendo a Jesus nesse trabalho? Como é que eu vendo a Jesus nesse trabalho? Pronto. Então, se você falar, criar uma frase, como é que você se apresentaria? Como é que você se apresenta quando você vai lá Pronto. no cliente? Essa apresentação, eu sinto que eu estou precisando fazer essa definição. Definir como me apresentar de maneira precisa, rápida, porque eu sei que, como se diz, os primeiros momentos são essenciais, porque eles me conhecem Isso. como a Jesus, da SEDUC, a Jesus supervisora, né? Eles me conhecem como a supervisora. Muitas vezes, eles quando eu digo assim, eita, o que a SEDUC já está aqui? Aí eu digo, não, eu não vi como SEDUC. Entendeu? Eu não vi como SEDUC. Porque eles me veem como supervisora. E aí eu preciso impactar eles não como somente como a supervisora, mas como a palestrante, como a mentora. Então você vai pensar nisso. Quando eu digo para você quem é Cristiane Osório, eu sou Cristiane Osório, mentoras em vendas, né? Mentoras em vendas, mentora em relacionamento.
trabalho com a parte comercial B2B. Então, aí você tem várias coisas, mas se você quer impactar um nicho, você vai direto só naquele nicho. Né? Então, assim, eu sou Cristiane Osório, mentoras em vendas, transformo a sua área comercial em uma área muito mais produtiva. Consigo transformar os seus vendedores em vendedores com melhores resultados, através de um método X, Y, Z que eu estou criando. Já trabalhei com algumas empresas, tenho impactado a vida de X pessoas, e aí você elabora esse pitch nesse sentido. A Jesus, a mesma coisa, né? Eu sou a Jesus Magalhães, trabalho, você quer criar o seu trabalho, aquilo que você faz, né? Como é que você vai trabalhar esse nicho? O que é que você faz realmente? Eu sou mentora, eu vou trabalhar com diagnóstico dentro da empresa, dentro da escola, para poder entender como é que eu vou levar essa melhoria, né? Como uma consultora, eu entendo que você vai trabalhar como uma consultora. A No princípio, você momento é vai com trabalhar como uma palestras, consultora. é através de Oi? palestras. Através de palestra, no É, momento, eu estou com palestra. entendi. Mas eu vou deixar essa estrutura para vocês irem pensando e vocês podem ir Tá certo. mandando no grupo a estrutura de vocês, tá? Porque é algo que cada um vai ter que pensar dentro do seu posicionamento, não só do negócio. Eu estou falando aqui do pitch de vendas do negócio, mas você vai pensar dentro do pitch do seu posicionamento. Quem se arrisca esse novo pitch? E aí, quem se arrisca? Ninguém, gente. Vamos, bora, Jane. Tem a Jo aqui. Oi, bom E aí, dia. nega, bom dia. Eu sou a Quem Jo. falou? A Jo. Isso. O meu pitch de venda, eu começo primeiramente com um bom dia. Eu trabalho com cosmético, da marca Natura, Avon, Boticário e outras. Aí eu começo com o meu bom dia, às vezes mostrando os meus produtos, porque eu é na minha casa, eu tenho a prateleira, e aí os produtos ficam tudo lá Certo. organizados. Aí eu começo a filmar com um bom dia, desejando um ótimo dia para todos. E aí eu sempre gosto de deixar uma enquete. Por exemplo, e aí como é que está sendo o bom dia de vocês? E deixo a perguntinha. Aí em seguida, deixo passar algumas horas, aí eu começo a fazer um vídeo de algum produto. Faço o vídeo, aí o próximo stories eu começo a falar daquele benefício do produto. Aí eu deixo passar uns minutinhos, porque eu não gosto de postar em seguidas. Deixo passar assim, uns 5 minutinhos a cada stories. Aí depois eu venho com o CTA, que é a chamada para ação, né? Aí eu boto o preço, aí eu boto o link para entrar no meu WhatsApp, ou então no direct. E aí eu vou fazendo com os outros produtos. Agora, nos status ou no meu grupo de venda, é jeito diferente. Porque o meu grupo de venda, eu já percebi que o pessoal lá, eles não gostam que a gente fale muito. Eles gostam que a gente coloque logo os produtos e o preço. Se dá para eles bem. E nos status, também eu boto um vídeo falando do benefício e após eu coloco os preços. E assim eu vou fazendo em seguida. Assim é o meu pitch. Mas, assim, eu sinto que eu preciso focar mais. Antes de botar os stories para ação, eu acho assim, que eu preciso fazer outra coisa antes. Só que eu ainda não consegui raciocinar o que é que eu preciso fazer. Tá, mas aí tá. Aí o seu pitch, o seu processo está bacana. O seu processo
ali de chamada da rede tá bacana, mas tá longo. Então, assim, é para você investe um pouco mais de tempo ali construindo essa conexão todos os dias com o seu cliente, beleza? Sim. Mas se você me conhecesse agora, eu conhecesse a Jo. E aí, Jo, tudo bom? Menina, me diga aí, o que que você faz? Como é que Eu você ia se apresentar? Vamos lá. Eu assim, essa parte ainda não raciocinei, mas raciocinando agora, eu acho assim, eu ia me apresentar, né? Falar do que eu trabalho e Bora, tá tudo. ia perguntar para vocês qual É, produto você se interessava, ou se você tinha algum em mente, ou não sabia, ou queria para me ajudar em escolher algum produto. E ia perguntar se eu podia é, falar um pouco daquele produto, pelo que eu entendo, né? Isso, pronto. assim. Então, vamos lá, se apresente para mim, por favor. Venda esse produto. Bom, eu vou apresentar um que eu tenho aqui em mente, o Castros e Crespo, que é da Eudora. Ele ajuda a Certo? definir e hidratar, né? Ele serve para cabelos frágeis e com elasticidade do cabelo. Então, ele vai ajudar um pouco para arrumar o cabelo. E também, assim, só o produto, porque às vezes a gente tem que analisar o cabelo, né? Se ele precisa do tratamento de dentro para fora ou de fora para dentro. Se ele for de dentro para fora, ele vai precisar de um remédio que eu não tenho, né? Que pode ser uma vitamina. E o Ah, shampoo, o condicionador, ele vai ajudar de fora o couro cabeludo de fora, né? É assim o que eu penso. Eu bacana, apresento é o mas você perfume, é o tá, hidratante, coisa de pronto. cabelo, eu Segura quase aí. não consigo ainda falar um pouco, mas eu estou Tá. treinando ainda, né? Eu comecei Então essa segura um pouquinho. estratégia, eu comecei essa estratégia agora, tipo, falar um pouco do produto, porque veio essa clareza, porque às vezes porque o cliente, ele quer saber detalhes por detalhes, né, de cada produto. Sim. Então, eles estão longe. Então, o que, é que eu posso fazer para me vender? É falar o benefício dele, porque aí eles vão conseguir Ah, entender. E também eu tinha um costume de só postar, e não falar nada dos produtos. E eu não vendia nada. Não vendia e ficava me cobrando o porquê, né? E aí eu comecei a pesquisar, e aí eu fui perceber que eu precisava falar um pouco deles, porque eles estão longe de mim, eles não estão vendo o produto. Então, eu tenho que falar da forma daquele produto onde a pessoa consegue sentir a sensação e o benefício. verdade, verdade. Mas eu estou nesse caminho ainda de aprender a falar mais um pouco deles. E a dificuldade que eu tive também para me falar em forma de vídeo foi muito complicado, assim, a vergonha, né? E às vezes a gente se cobra muito, achando, fica procurando defeito em nós mesmos. Então eu parei com isso. Eu parei e posto falando o vídeo. Se errei, eu continuo. Se falei a palavra errada, eu continuo. E depois, nos outros vídeos, eu vou melhorando. Mas, graças a Não, Deus, eu você já tá melhorei certa. bastante. Você tá certa, porque o feito é melhor do que o perfeito. Então vamos fazer com o Isso. que a gente tem. E a gente vai melhorando todos os dias. Mas você está falando mais técnico do seu produto. Se eu conhecesse você hoje, você fosse se apresentar para mim, ou se você vai se apresentar isso para um público geral, você vai falar: olha, gente, bom dia, eu sou o João Martins, eu trabalho com produtos de beleza de diversas marcas nacionais, né? Sim. E atendo você para melhorar a sua autoestima, né? A sua beleza. Então, por favor, querem falar comigo? Você que precisa de algum produto específico, me encontre através da rede social, né? Ou através do WhatsApp. Então, falar de uma forma mais genérica, né? Mais Sim. genérica. Eu quero falar para os homens, por exemplo, o Dia da Mulher vai chegar, ou o Carnaval que está aí. Gente, eu sou João Martins, trabalho com produtos de beleza. Temos aqui maquiagens coloridas,
né? Estou trabalhando com uma linha de produto específico para melhorar o seu look do carnaval. Então, assim, você vai trabalhar de forma mais direcionada. Aí é um pitch direcionado. Eu quero vender as maquiagens coloridas. Eu quero vender, né, protetor solar. Eu preciso. Então, você vai criar um pitch direcionado. Você não precisa, nesse momento, detalhar tecnicamente, falar sobre benefícios, falar sobre. Não, você não precisa nada disso. O que você precisa é ser direto ao que você está querendo naquele momento. Aí você gera essa conexão com o seu cliente. Poxa, eu vou para o carnaval, estou querendo uma sombra colorida, um rímel de cor, um protetor solar, entendeu? Então você vai nessa linha. É um pouco mais específico. A gente tem um grupo, né, do ICP de negócios. No grupo ICP de negócios, você pode ser mais específico. Sim. Cada semana você vai postar algo de um nicho, né? Aí vem aí, sei lá, Dia da Mulher, dia 8. Nossa, Dia da Mulher, eu tenho aqui um kit preparado para o Dia da Mulher, um lançamento de um perfume específico. Você vai sobre isso, né? Então você vai se apresentar, falar que você é uma consultora de beleza de diversas marcas e que você está lançando nesse momento um produto para a Semana da Mulher, para o mês da mulher. E aí fala um pouco dessa característica. Então, é sempre linkando o que você precisa do cliente e o que você sente que o mercado está querendo de você. E você pode dar. Tá? Entendi. Vou seguir essa, né? E assim, analisando bem, é o que faz todo sentido, é esse, né? Então, é coisa que não tinha passado na minha cabeça. E é tudo uma aprendizagem, né? Muito obrigada. Eu vou seguir essa dica, sim. Obrigada. Beleza. E aí, negreiros, qual é o seu pitch de vendas? Você que às vezes não sabe o que fazer da vida, fica com receio, fica com medo de tomar decisões. E agora o que eu faço na minha vida? Você sabia que nós temos um ambiente seguro, um ambiente onde você pode se desenvolver? E você sabia que esse ambiente, além disso daí tudo, ele tem um diferencial, porque ele foi construído por Mazuli Celiani, ele tem a participação de Nath, Rayane e Negreiros, onde nós estamos ao teu auxílio e nós podemos fazer com que já tem mais de 10 mil alunos que já passaram por essas mãos e hoje estão com a vida transformada. Você quer saber qual é esse ambiente? Me chama agora aqui no direct que eu vou te levar para o ICP Academy, o teu ambiente de prosperidade. Arrasou! Arrasou, negreiros! É isso aí. Aprendeu os ambientes de vendas. Exatamente, que bacana. É isso. E a energia que você fala. Então, gente, obrigada por vocês estarem aqui. E o meu pitch de vendas eu sou Cristiane Osório, mentora de vendas. E se você quer destravar o seu negócio, se você quer elaborar o seu pitch, vender mais, ser conhecido no mercado, me chama no direct, entra no grupo do ICP Academy, me encontra nas redes sociais, Cristiane Osório Oficial. Tá bom? E aí? Vamos juntos? Gostaram? Tem alguma dúvida? Tem alguma coisa no chat, negreiros? Não vi. Não tem perguntas, né? Tem mais perguntas? Não, tem não. Pergunta no chat não. Oi, Joyce. Menina! Jocileide, faz tempo que a gente não se fala. Que bom! Só escutei suas aulas. Era hora dela fazer o pitch tem dela perguntas, agora. Negreiro? Era hora da Joyce fazer o pitch dela. Também, tem o pitch dela. Os eventos dela em Salvador e região. Tem o pitch da Jane, o pitch da Joyce, da Osineide, que está todo dia aqui com a gente.
Vamos ouvir a Cássia. Olha a dona Arminda aí também. Bom dia a todos. Eu já levantei a mão já no finalzinho, interessada em entender o que é esse pitch. Bom dia. Entender exatamente o que é esse pitch, porque eu acho que eu não tenho pitch nenhum ainda. Eu ainda não descobri o pitch, porque, Hum, na verdade, talvez seja porque eu não esteja tão integrada ainda com o o ICP Academy, né? Eu ainda não estou aquela aluna fiel, aquela aluna que olha todas as aulas, acompanha as aulas diariamente, porque é o tempo que eu tenho, mas depois com as atividades eu me disperso. Mas esse assunto é interessante. Eu vendo a Amway, produtos da Amway, e eu sinto nossa, que maravilha! eu sinto um pouco de dificuldade de fazer, porque a Amway traz muita coisa já pronta, já dela para a gente apresentar. Então, muitas das vezes eu não vejo, não sei em que espaço eu posso entrar para criar o meu pitch e fazer a minha apresentação independente da Amway. Aí fico cheia de dúvida, cheia de falta de conhecimento mesmo, Peraí, entendeu? rapidinho, peraí. Falta de conhecimento. Não. Mas aí você tem que fazer uma adaptação também, né? Todas as empresas, ela traz alguns pitches prontos, alguns scriptzinhos, né? Porque Para facilitar o seu a dia. Amway tem uma característica que eu acho assim, de início eu tive muita resistência de vender a Amway. Eu confesso que eu tive, por causa do preço dos produtos. Eu achava os Sim. produtos caros. E aí foi que eu fiz, quando eu tomei a iniciativa de experimentar os produtos, é aí que eu vi o valor da Amway. Porque o valor da Amway está exatamente em você utilizar os produtos, na economia que ele traz, tanto do bolso, como economia, eu digo assim, a praticidade que a Amway traz, Sim. o trabalho de casa, na limpeza, e os resultados, né? Os resultados são muito positivos. Mas ainda são produtos caros e as pessoas, elas só olham o produto, pensam na compra pelo valor. Elas não estudam, elas não procuram se inteirar no benefício daquele produto, não só em termos financeiros, porque a Amway o produto é tão concentrado que você, de 1 litro, você faz 8 litros para limpeza de pratos, por exemplo. Então, mas as pessoas contam. As pessoas só fazem o imediato, que é o valor do produto. E no valor do produto não agrega os benefícios que a Amway tem. Entende? E Aí você tem que mudar um pouco a técnica. Nesse momento... Cássia já acabou de fazer o pitch de vendas dela, Cássia. Não Exatamente. estou podendo falar, não, viu? Mas olha só. Olha só, Cássia. Ela está fazendo. Economia, praticidade no seu dia a dia. M, Ela tá investimento, durabilidade. Você não está pagando caro para ter algo que vai acabar rápido. Você está fazendo um investimento para que você tenha produtos com maior durabilidade no seu lar e otimize o seu tempo, dona de casa. Exato, ele otimiza. Mas aí... Esse produto não acaba fácil. Desenvolva, Cris, desenvolva. É com 6 meses, 5 meses, 6 meses. Quer dizer, é uma série de benefícios, mas as pessoas não são mais... Mas esses benefícios você tem que colocar de uma forma, você só tem que construir essa sua ideia. O que você está falando aqui com a gente? Me ajude aí, porque eu não estou sabendo fazer. O que você está falando aqui com a gente... Já contrata a Cris, sua mentora. Você está falando aqui com a gente, você pode... Isso aí você tem que construir. Construir de uma forma sistêmica. Como é que você pensa? Por que você compra? Por que você usa? Por que você acredita? E aí, qual é o benefício que traz para você? Se traz o benefício para você, e se você consegue
gerar esse valor, enxergar esse valor, você consegue jogar isso para que as outras pessoas também enxerguem o valor. Então, é posicionamento, tá? Aí você se posiciona, né, de forma que eu acredito no negócio, eu acredito no produto. Então, não de falar, nem fala com a dúvida, fala com o posicionamento do que você acredita. Certo. Então, você fala com o posicionamento do seu produto. Pessoal, olha, eu trabalho aqui com a Emory, é um produto concentrado, é um produto que tem valor, é um produto que otimiza o tempo, né? Te dá economia financeira, parará, e você vai construindo isso. Aí, como exemplo, olha, esse produto aqui custa X, a gente utiliza por tanto tempo, faz X lavagem, tal. Produto de mercado que você compra, 500 mililitros, 1 litro, não dura isso. Então, tem que gerar essa conexão. E o trabalho é esse, é para fazer pensar. Vem para cá exatamente e a esse gente vai grande conversar sobre isso. Tá bom. Vem para cá que a gente vai conversar sobre isso. Então, onde é que eu encontro E aí, você? Negreiro? Opa, já. Te passa agora no grupo do ICP Academy. É a maneira mais rápida de falar, né, Negreiro? No grupo do ICP Academy. A gente está sempre lá presente. Tá? Mas vocês me encontram também no Instagram, Cristiane Osório Oficial. E vocês me encontram pelo WhatsApp, que está aí no grupo do ICP. Olívia. Vou colocar aqui também meu chatzinho aqui. Pode falar? Sim, Olívia, pode falar. Cris, Joyce, a Cássia, ela estava com a ferramenta toda, só que ela estava com Toda foco para outra pronta. coisa, não foi? Porque ela focou o tempo todo que é caro, que é caro, que é caro, que é caro, ela focou no preço. Só que por trás Isso. disso, se ela ajustasse a lente dela, se ela ajustasse o olhar dela, olha quanta coisa boa que ela apresentou. É uma economia com Exatamente. gotinha faz 8 litros, o tempo que a dona de casa ela vai ganhar para focar nela, no autocuidado dela. E tanta economia de tempo, ela só focou no preço. Ela E no esqueceu final da ferramenta boa ali de valor que o produto tem, que o produto. tem O tal do benefício que a gente falou. o benefício, exatamente. E no Engraçado. final é assim, quanto você pagaria por isso? Quanto você pagaria para ter todos esses benefícios? Vale a Gente, pena ter esses vale a benefícios, pena? mostrar Vale no a dia a dia pena? dela. E é Nossa, vale engraçado, a pena? Cris, é engraçado que olhando ali, vendo a Cássia falar, a gente puxa isso pra gente. Eu puxei para mim mesma, porque eu tenho um Você é pouco de menina do colchão, dificuldade. né? Não, Você é da loja do colchão? Não? Desculpa. não. Eu sou de Eu achava que era. assessoria, não, eu sou de assessoria imobiliária. Então, o decrédito aos seus sonhos Então acho que é eu porque confundi. eu mexo com financiamento imobiliário, eu sou corretora, eu agrego a vida das pessoas realizando os sonhos do investimento ou da casa própria. Mas Maravilha. a sua Estou aula precisando me de ajudou você. muito. Precisamos sempre umas às outras, isso aqui é É. maravilhoso. E é bonito isso, porque a fala da outra ali, a Cássia falou, a Fran falou, a Joyce, cada uma ali falou um pouquinho, a gente vai aprendendo com a fala da outra e vai percebendo que a gente deixa de fazer, a gente deixa de agir, né? Eu falo por mim. Tô Isso. aqui no ICP, eu tô amolando o meu machado porque eu quero me encorajar novamente. Eu me perdi em algum momento para eu voltar a mostrar tudo isso que você explicou hoje. Tá aqui anotadinho e é questão de dar o passo. É botar o pé que Deus vai me Dá dar o um chão. passo. A ferramenta tá aí. Com certeza. Com certeza. E a gente tem que dar esse passo, tá? É fazer, tá? Hoje eu tinha N É motivos, porque, talvez, para não estar aqui fazendo a é aula. porque, Perdi é meu, porque meu, meu aparelho
e perdi meu equipamento, corri para pegar outro equipamento, instalar, botar tudo para rodar e deu um jeito, e estou aqui, tá? Então, é a gente fazer o nosso melhor nesse momento, não vamos dar desculpas. E aquela história, né? Teve até um trend aí da internet, primeiro a gente faz, depois a gente melhora. Vamos fazer e a gente vai melhorando. E a gente vai melhorando. E esse ambiente do ICP é um ambiente para a gente melhorar, para a gente ter crescimentos contínuos, tá? E aqui também que a gente está desenvolvendo, aprendendo, destravando. Esse aqui é o lugar. E também e também esse argumento de que o produto é caro, me incomoda, porque isso cega as pessoas do benefício tão grande sobre tudo isso, entendeu? Aí eu digo, meu Deus, por que as pessoas não conseguem colocar de lado o momento, o preço? Eu sei que isso custa bolso, custa dinheiro. Se você me disser que o Emory, olha só, não estraga minhas mãos quando eu lavo a louça, eu já compro mesmo. Exato. E mantém elas sedosas e hidratadas, não quebra as minhas unhas. Exato. É esse eu já compro. Benefício. É o maior benefício e aí, que eu tenho. Qual a mulher que não compra? Tá vendo qual é a dor? Qual é a mulher que não compra? Você conhece, a minha dor é alergia. Hein, Cris? A minha dor é alergia. Você conhece o produto da Amway? Então você está resolvido, Olivia. A Amway protege as mãos porque ele hidrata, você não quebra as suas unhas. Além do que, ele limpa a gordura da pia todinha. É incrível. Só em você lavar os pratos, você está limpando a gordura sem danificar as mãos. Eu tinha as unhas toda partida. Depois que eu passei a usar o detergente de pia da Amway, acabou esse problema. Eu não fico com a mão ressecada, nem minhas unhas. Acaba. A Cássia acabou de fazer quase uma propaganda do garoto do Bombril aqui. Acabou, depois que eu acabei de usar esse produto, acabou esse problema. Fez o pitch dela. É só organizar, É só acreditar que você está no caminho certo e organizar. Vamos falar, eu vou botar esse exercíciozinho no grupo e a gente vai fazer isso, tá? Negreiros, podemos encerrar por aqui. Tem mais alguma... Ok, e aí é o Tem seguinte, mais alguma pergunta? E aí, como nós temos um grupo de negócios, né? Nós temos um grupo dos alunos do ICP Academy, que é para as aulas e alguns assuntos das aulas, e nós temos um grupo de negócios. Então, olha, fica aí. Negócios. Cada um faz seu pitch e coloca no grupo de negócios. Porque aí já começa a verificar. Pode. A Cristiane está lá no ICP Academy, ou lá no grupo de negócios, perdão, está no grupo de negócios, e ela vai dar o feedback depois no individual de cada um. Ela se compromete, eu sei que disse que ela tem esse coração enorme. E aí vocês vão colocando lá, por quê? Porque lá é o local de vender e eu já vou colocando. E aí cada um faz um pitch e bota lá. Por quê? Porque aí já vai. O seu pitch vai colocando. Já vai treinando, uns vão vendo aos outros. Estamos num ambiente seguro, que não tem julgamento, só tem acolhimento, e vai ter a profissional acompanhando, Melhor do que isso? Não tem. Aí sim. Isso, eu ia mandar para você, negreiros, ótimo. Ótima dica, porque eu ia encaminhar para vocês colocarem. Aí a questão nossa é que, justamente, se o intuito das aulas do ICP Academy é eu aprender algo e colocar em prática, então, já está bem, vamos colocar em prática no grupo de negócios já valendo. E aí, é a primeira vez que vai fazer? Faz. E aí lá a gente vai dando os feedbacks. Até porque não vai ter julgamento. Quero você, hein, Cássia? Então, já começa a fazer lá no grupo de negócios e vamos fomentar isso daí. E com certeza, já colocando em prática. E aí, quem fizer hoje, com certeza, vai fazer amanhã. E o de amanhã vai ser melhor do que o de hoje, que é natural. Quando for na próxima semana, né, vai ser melhor do que o de hoje e do que o de amanhã. Por quê? Porque é uma continuidade. Mas tem que começar. Começa lá no grupo de negócios, já. Faz o teu pitch lá, coloca lá o que você aprendeu aqui, até porque é um aprendizado. E a nossa mentora aí está justamente para isso. Afinal de contas... É o momento de desenvolver, né? A gente está aqui para isso.
Viu? Então, vamos abrir É o as câmeras momento de aí. desenvolver, né? Vamos abrir as câmeras pra gente fazer o registro aqui de uma foto. Tá, meu Botar lá Deus. no Eita, grupo. deixa eu ver aqui, negreiro. Deixa eu arrumar cabelo. Deixa eu arrumar Ah, cabelo. você que. Tira o óculos. Deixa eu arrumar o meu também, O que eu bato óculos. a mão nesse cabelo. Eu também sou baiana. Eu também sou baiana, Pro. Nós, nós vamos já. Oba! Então Já, venha. já terminando aqui a aula no grupo do ICP Academy, dos alunos das aulas. Já a Nath vai colocar o link do grupo de negócios, porque quem entrou agora no ICP, quem chegou agora recente não sabia ainda, ou que alguém que não teve ainda a oportunidade. Aí a Nath vai colocar o grupo de negócios, porque aí realmente é o seguinte: alguém diz, quem tem a mente escassa diz assim, mais um grupo, e quem tem a mente próspera diz assim, são grupos onde eu sei qual é o assunto que reina em qualquer lugar. Então, se é de negócios, é um grupo de negócios, né? Só vai estar lá quem tem interesse em Os negócios. grupos direcionados, É, né, amigo? exatamente. Isso é que tem a mente próxima. O A grupo Nath já fica botou no, direcionado a a Nath já botou no cada grupo, sabia? assunto. Tá aqui do meu lado assistindo a aula. Quando eu falei, como você vê como é a eficiência do ICP. Enquanto eu tô falando aqui que nós iríamos colocar quando terminar essa aula, a Nath já colocou. Aqui o negócio é assim, viu? Do 3. É 1, Eu vou rápido. mandar o meu, 2. negreiros. Tá. 1, 2, 3. Feliz! Feliz. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau, obrigada, gente. Obrigada mais uma vez. Obrigada, gratidão. Obrigada.